Fala aí, rapaziada, boa tarde. Estou aqui tentando fazer uma videoaula, né, para ajudar vocês nesse momento que a gente está passando aí de uma pandemia, mas fica firme que tudo vai passar e tudo vai melhorar, né? Saudações alvinegras aí ao meu amigo Tubarão, que é o melhor período do ano para quem é botafoguense. Já tem uma semana que a gente não vê o Botafogo perder, né, Tuba? Tamo junto. Galera, o tema da aula de hoje vai ser período regencial, né? O período regencial é um período muito louco, é um período que tem muita conturbação política, muita loucura política, tem muita revolta, malês, sabe nada, balaiada, farroupilha. A política, a economia, fica uma loucura só, né? Pior do que o que a gente vive hoje, né? E o período regencial ele vai acontecer entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Por quê? Quando Dom Pedro I ele abdica do trono, lembra que eu falei isso na última aula? Que ele é autoritário, matou Frei Caneca, poder moderador, que a elite fala que com ele não dá. Quando ele abdica do trono, então, ele faz um acordo com a elite. Ele chega e fala, olha, elite, eu vou sair, eu sou imperador, eu vou sair, mas eu vou abdicar meu trono em favor do meu filho, Dom Pedro II. E vai ser agora que Dom Pedro II vai assumir? Já? Não. Porque Dom Pedro II ele só tem 5 anos. E com 5 anos ele não consegue governar. Então quem vai governar o Brasil é a elite brasileira. Por isso que a gente tem entre o primeiro e o segundo reinado a regência, o período regencial, da qual a elite brasileira vai assumir o poder executivo do Brasil para governar o Brasil. Show? Nós, galera, né, vamos ter, durante o período regencial, 4 regências. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do padre Diogo Feijó e a regência una de Araújo Lima. Por que nós vamos ter 4 regências? Galera, porque o período ele é muito louco na política e nós vamos ter 3 partidos. Vou mostrar aqui a imagem dos 3 partidos para vocês entenderem o que cada um queria e por que a gente tem tanta bagunça. Aqui, ó, nós vamos ter o Partido Restaurador, que pelo que o próprio nome diz, quer restaurar. Restaurar o que e quem? Quer restaurar o Império, ou seja, a monarquia, trazendo Dom Pedro I de volta ao Brasil. Ou seja, queria como tudo estava lá atrás, certo? Já os moderados, eles têm dinheiro e estão no poder. Se você tem dinheiro e está no poder, o que você quer? Que as coisas continuem do jeito que estão, não quer que mude nada, certo? Essa é a galera, principalmente os proprietários de terra do Rio de Janeiro e do Sudeste. E os exaltados, como o próprio nome diz, eles são os mais radicais. Eles querem a federalização, eles querem que os estados, que as províncias, possam legislar em causa própria, ou seja, eles querem a descentralização. Não era, pensa comigo agora, né? Não era um regime unitário, perdão aqui. Vocês lembram que a gente viu que o regime era unitário, ou seja, o Rio de Janeiro, o governo central, fazia a lei e dali todas as leis tinham que ser seguidas à risca nos outros estados. Esses outros estados, eles não vão querer que o governo central só mande. Eles também querem brincar de governo, eles querem ter suas próprias leis. Porque o Rio, vamos supor, aumentava um imposto. Tinha que aumentar no Brasil todo. Então os estados, as províncias, eles não vão aceitar essa centralização de poder. Então estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraíba, vai surgir nessas regiões o Partido Exaltado, que é justamente esse partido que quer tirar o poder central do Rio de Janeiro, que é onde tem a maioria dos moderados que tem dinheiro e está no poder. Então, exaltados, mudanças, descentralização, que os estados criem suas próprias leis. Os moderados querem as coisas como estão e os restauradores querem restaurar Dom Pedro no poder. Show? A primeira regência trina, ela é provisória, ela passa muito rápido, pessoal. Por quê? Porque quando Dom Pedro abdicou, os nossos senadores e deputados, eles estavam de férias. Então, eles não tinham como votar, né, numa regência trina permanente. Então, pegou uma galera que estava ali no Rio de Janeiro, rapidinho, fizeram uma eleição só para tampar buraco, né, só para servir de tampão.
Por isso, regência trina provisória, porque vai durar muito pouco tempo, o período em que a galera estava de férias. E são 3 regentes escolhidos: um moderado, um exaltado e um restaurador, certo? Para não ter briga. Depois que a galera volta das férias, aí sim a gente tem eleições. Aí como que fica? São exaltados, moderados e restauradores, certo? Exaltados e moderados, eles têm mais em comum entre si do que com os restauradores. Então, vai valer aquela moral do inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os moderados, para vencerem as eleições, vão precisar da ajuda dos exaltados. Então, fica moderado mais exaltado contra restaurador, certo? Quem vai ganhar? A união entre moderados e exaltados. Só que, para os moderados vencerem, eles precisaram do apoio dos exaltados. Em troca desse apoio, os exaltados vão pedir uma série de concessões para que se beneficiem. Ou seja, a regência trina permanente, depois da eleição, vai ter 2 regentes moderadores, certo? Moderados, e um exaltado. Então, 2 moderados e um exaltado. Os moderados não queriam que nada modificasse, porque os moderados, ou moderadores, eles estavam no poder e tinham dinheiro. Então a galera do Partido Moderado queria manutenção. E a galera do Exaltado queria que houvesse mudança. A regência trina permanente colocou 2 moderados no poder e um exaltado só. Então a gente pode dizer que a regência trina permanente ela tem característica moderada. Então, durante a regência trina permanente, houve alguma mudança no Brasil? Houve. Por quê? Lembra que eu falei que o exaltado é o que vai dar apoio para os moderados vencerem as eleições? Em troca desse apoio, os moderados vão ter que fazer algumas coisas para agradar os exaltados, certo? Então, o que os moderados vão fazer para auxiliar, para pagar aquele apoio político dos exaltados, é o ato adicional de 34. Que o ato adicional de 34 são conjuntos de leis para a gente colocar na Constituição. Pensa comigo, galera. O ato adicional, então, é o que vai dar à regência trina permanente o avanço liberal. Vamos lá. Ou seja, em troca do apoio político para vencer as eleições, os moderados vão ter que fazer uma série de concessões aos exaltados. Essa concessão é o ato adicional de 34. O que os exaltados queriam? Descentralização. O que o ato adicional de 34 vai fazer? Descentralização. Como esse ato vai descentralizar? Primeiro são as Assembleias Legislativas Provinciais. O que são isso? Agora, todas as províncias, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba, podem criar suas próprias leis. Não é mais aquele regime unitário, descentralizou. Se você vai criar suas leis, você precisa agora ter um Código do Processo Criminal. Ou seja, você vai instituir juízes para julgar os crimes, correto? E outro é a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional é como se fosse uma polícia. E o chefe da Guarda Nacional não era um advogado, não era um juiz. O chefe da Guarda Nacional era simplesmente o maior proprietário de terra de uma região. Então, vocês já ouviram hoje falar, né? É muito comum às vezes também, as pessoas na roça chamarem, ainda hoje, os fazendeiros de coronéis. Por quê? Porque em um dado momento da história, realmente os proprietários de terra foram coronéis de uma polícia, correto? Aí agora vamos imaginar como que o ato adicional, com as suas características, que é a Assembleia Legislativa Provincial, criar lei própria, como que o Código do Processo Criminal, juiz e a Guarda Nacional vão descentralizar. Vamos juntar os 3. Pensa comigo. Eu vou citar um exemplo aqui, vou usar você, meu amigo José. O José. Eu sou um coronel lá no Rio Grande do Sul, certo? Eu sou um coronel, o José é um capataz meio pobre, né? O José sabe que o período regencial que ele está vivendo é de muita crise política e econômica. O José é pobre, está sofrendo muito com essa crise econômica. Então ele começa a se revoltar e começa a fazer revolta e manifestação por melhores condições de vida. Só que eu não sou o coronel proprietário de terra. Quem é o chefe da Guarda Nacional? Eu. Eu então mando prender o José.
é pobre, eu não quero que pobre se manifeste, eu não quero tirar do meu bolso para dar para o José. Entende? Então, eu já mandei prender o José. Agora, quem vai julgar o José? O juiz de paz do Código do Processo Criminal. Quem indicou o cara aquele cargo? Eu, o coronel, certo? E aqui, eu agora, não tem no Rio Grande do Sul Assembleia Legislativa Provincial, que é para criar lei? Tem. Quem que vai criar lei nessa Assembleia Legislativa Provincial? Eu, o coronel. Então, isso vai botar alguém mandando sozinho ou vai ter uma descentralização do poder? Vários coronéis vão mandar, os estados vão poder criar suas próprias leis e o pobre vai continuar sendo massacrado. Entenderam o ato institucional, o ato adicional de 34? Foi. Esse ato adicional também vai transformar a regência trina em regência una, porque o ministro Diogo Feijó, que era da regência trina permanente, esse ministro vai dizer que o fato de terem 3 regentes prejudica a ordem, porque cada um preocupado com suas próprias ambições esquece do Brasil, né? E que era melhor um só governando, que esse sim ia se preocupar em debelar as revoltas. Ele dá a ideia, ele se candidata e ele é eleito. Então a gente sai da regência trina permanente e entra na regência una de Diogo Feijó, certo? Galera, aqui agora eu preciso de muita atenção, porque a regência dele vai de 35 a 37, correto? Ele falou que a regência tinha que ter uma, não vai conseguir debelar as revoltas, ele entra falando que o fato de ter um regente só vai ser para acabar com as rebeliões, ele não consegue acabar com essas rebeliões, e ele sofre pressão, certo? E renuncia. Então o governo dele dura só 2 anos. Só que o que vocês precisam entender é que no governo dele a gente vai ter uma reorganização política. Entre 35 e 37, em 36, Dom Pedro I morre em Portugal, correto? E aquela galera, não eram 3 partidos, aquela galera do Partido Restaurador, com a morte de Dom Pedro, acabou, né, a bandeira política dos caras. Com a morte de Dom Pedro, os restauradores iam restaurar quem no poder? Gasparzinho. Então, aquela galera do Partido Restaurador vai se dividir em exaltados e moderados, correto? Os exaltados vão mudar de nome e vão ser progressistas. Foi? E o Partido Moderado vai ser regressista, não confunda com restaurador. Então, exaltado, progressista, certo? Moderado, regressista. Exaltado, progressista, moderado, regressista. Diogo Feijó, ele era um progressista, antigo exaltado, correto? Se ele era um pouco progressista, no governo dele, o ato adicional de 34 vai ser mantido ou eliminado? Vai ser mantido, porque ele era filhote dos exaltados que queriam descentralização. Só que esse cara não sofreu pressão e não renunciou? Ele renuncia e junto com ele saem os progressistas do governo. Entra então agora no lugar dele o Araújo de Lima. Então a gente tem a regência de Araújo de Lima. Nesse caso a gente tem então a volta dos regressistas. Ou seja, os regressistas, aqueles moderados, vão entrar no poder. Por que agora fica uma briga entre exaltados e moderados? Porque agora não tem um terceiro partido, os restauradores acabaram. Então não precisa mais o moderado, que é o regressista, se unir ao exaltado, que agora é o progressista. Foi? Consegue entender, galera? Qualquer coisa chama no Zap que eu explico isso mais detalhado. Então a gente entra na regência una de Araújo de Lima, que é um regressista. Se ele é um regressista, que hoje é regressista, mas ele era do moderado, o moderado queria que as coisas ficassem no regime unitário. Os moderados queriam a manutenção dos status quo do Brasil. Então, quando ele toma o poder, ele vai querer manter aquele ato adicional de 34 ou ele vai acabar com o ato adicional de 34? Ele vai acabar através da interpretação do ato adicional de 34, certo? Que vai proibir agora
é o Código do Processo Criminal e vai acabar agora com a Assembleia Legislativa Provincial. Se você não pode mais fazer lei, se você não pode mais julgar sua lei e só um Estado, só o governo central dita as normas, você tem uma centralização, né, do poder. Então a gente tem um regresso conservador durante a regência Una de Araújo de Lima. Agora pensa, os progressistas que estavam lá, que era o padre Diogo Feijó, sofreram a renúncia. Eles vão ficar satisfeitos com essa perda de poder feita pelos regressistas e Araújo Lima? Não. Então eles vão aplicar o golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? Foi uma coisa genial na história brasileira. Os progressistas chegaram para Dom Pedro e falaram: Dom Pedro, o que você acha de se tornar imperador? Dom Pedro foi e perguntou: mas eu posso me tornar imperador? Eu tenho 15 anos. Os progressistas falaram: pode. Chegou e fez o golpe. Como assim, professor? Os regressistas não estavam no poder? Como que os progressistas chegaram, falaram que com Dom Pedro está dado o golpe? Porque pensa comigo, Dom Pedrinho II era adolescente de 15 anos. Ele não tinha o poder moderador ainda naquela idade. Mas quando ele chegasse aos 18, ele teria o poder moderador de novo. E se os regressistas não tivessem aceitado ele antecipar a sua maioridade, ele ia ficar com birra dos regressistas, certo? E nunca iam colocar na sua base de governo algum regressista. Foi. Então, quando os progressistas chegam e falam para Dom Pedro II, para ele assumir o poder, os regressistas vão olhar e falar: vai, Dom Pedrinho, vai com os progressistas tomar o poder, que vai que um dia eu consigo me aliar a você e eu também faço parte do governo. Porque eu, quando você quis, né, quando você teve sua vaidade adolescente de antecipar a maioridade, eu não tive nenhuma restrição. Eu aceitei o golpe da maioridade. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí. Eu sei que é um pouco diferente, né, o fato de ser videoaula. O que vocês não entenderem, vocês podem me mandar um zap, podem me mandar um áudio, que eu estou aqui para ajudar. Grande beijo, grande abraço. Vou mandar os exercícios, vocês vão fazer, depois eu mando o gabarito e a gente tira as dúvidas do que vocês erraram. Forte abraço. Valeu!